Livro de Ester, capítulo 9. O grande dia dos Purim. No 13º dia do 12º mês, que é Adar, quando deviam ser executadas as ordens do decreto real, no dia em que os inimigos dos judeus contavam destruí-los, sucedeu o contrário. Foram os judeus que destruíram seus inimigos. Em todas as províncias do rei Assuero, eles se reuniram em todas as cidades em que habitavam, a fim de atacar aqueles que maquinaram sua destruição. Assim lhes ofereceu resistência, pois o temor dos judeus caíra sobre todos os povos. Altos oficiais das províncias, sátrapas, governadores, funcionários reais, todos apoiaram os judeus, por temor de Mardoqueu. Com efeito, Mardoqueu era grande no palácio, e sua fama se espalhava por todas as províncias. Mardoqueu se tornara um homem cada vez mais poderoso. Os judeus feriram, pois, todos os seus inimigos a golpes de espada. Foi um massacre, um extermínio, e fizeram o que quiseram de seus adversários. Somente na cidadela de Susa, os judeus mataram e exterminaram 500 homens, especialmente Farsandata, Delfon, Esfata, Forata, Adalia, Aridata, Fermesta, Arizai, Aridai e Gesata. Os 10 filhos de Amã, filho de Amadastes, o perseguidor dos judeus. Mas eles não se entregaram à pilhagem. O número das vítimas mortas na fortaleza de Susa foi comunicado ao rei no mesmo dia. O rei disse à rainha Ester: só na fortaleza de Susa, os judeus mataram e exterminaram 500 homens, bem como os 10 filhos de Amã. Que terão eles feito nas demais províncias do reino? E agora, pede-me o que quiseres e te será concedido. O que ainda desejas e será feito. Se bem parecer ao rei, respondeu Ester, conceda-te aos judeus de Susa que também amanhã cumpram o decreto de hoje. Quanto aos 10 filhos de Amã, que os seus cadáveres sejam dependurados na forca. O rei ordenou que assim se fizesse. Proclamou-se o edito em Susa e os 10 filhos de Amã foram dependurados na forca. Assim, os judeus de Susa se reuniram também no 14º dia de Adar e mataram 300 homens em Susa, mas não se entregaram à pilhagem. Os judeus das demais províncias reais também se reuniram para pôr sua vida em segurança. Eles se desembaraçaram de seus inimigos e mataram 75.000 de seus adversários, sem se entregar à pilhagem. Era o 13º dia do mês de Adar. No 14º dia, eles descansaram e fizeram desse dia um dia de festas e de regozijo. Os judeus de Susa se reuniram no 13º e 14º dia, repousaram no 15º, fazendo igualmente desse dia um dia de festas e de regozijo. Assim se explica por que os judeus do campo, os que habitam em aldeias não fortificadas,
celebram com alegria e banquetes, festas e troca de presentes, o 14º dia de Adar, enquanto que para os das cidades, o dia festivo que passam na alegria, enviando presentes a seus vizinhos, é o 15º de Adar. A festa dos Purim. Instituição oficial da festa dos Purim. Mardoqueu pôs por escrito todos esses acontecimentos. Depois, enviou cartas a todos os judeus que se encontravam nas províncias do rei Assuero, próximas ou longínquas, ordenando-lhes que celebrassem a cada ano o 14º e o 15º dia de Adar. Porque esses são os dias em que os judeus se desembaraçaram de seus inimigos, e esse mês é aquele em que, para eles, a aflição deu lugar à alegria e o luto às festividades. Ele os instava, pois, a que fizessem desses dias dias de banquete e de alegria, de troca de presentes e de dádivas aos pobres. Os judeus adotaram essas práticas, que começaram a observar, a respeito das quais lhe escrevera Mardoqueu. Amã, filho de Amadates, o Agagita, o perseguidor de todos os judeus, tinha planejado a sua morte e lançara o pur, isto é, as sortes, para a sua confusão e ruína. Mas quando ele esteve na presença do rei, para lhes pedir que mandassem enforcar a Mardoqueu, o mau desígnio se concebera contra os judeus, voltou-se contra ele, e ele foi enforcado, bem como seus filhos. Essa é a razão pela qual esses dias foram chamados de Purim, da palavra pur. Daí também, por causa dos termos dessa carta de Mardoqueu, por causa do que eles mesmos testemunharam ou por causa do que chegou até eles. Os judeus determinaram sobre si, sobre sua descendência e sobre todos os seus e sobre todos os que se achegassem a eles, celebrar sem falta esses 2 dias, segundo esse texto e essa data, de ano em ano, assim comemorados a celebração de geração em geração, em cada família, em cada província, em cada cidade. Esses dias dos Purim não desaparecerão dentre os judeus. Suas lembranças não desaparecerá do meio de sua raça. A rainha Ester, filha de Abiail, escreveu com toda autoridade para dar força de lei a essa segunda carta e mandou enviar cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Assuero, como palavras de paz e fidelidade, para lhes prescrever a observância desses dias dos Purim em sua data, como lhes tinha ordenado o judeu Mardoqueu e como eles mesmos já o tinham estabelecido para si e sua raça, acrescentando cláusulas de jejum e lamentações. Assim, o decreto de Ester fixou a lei dos Purim e foi escrito num livro. Livro de Ester, capítulo 10. Elogio de Mardoqueu. O rei Assuero impôs tributo sobre o continente e as ilhas do mar. Todos os seus atos de poder e de valor, bem como o relato da grandeza de Mardoqueu, a quem havido exaltado,
Tudo isso está consignado no livro das crônicas dos reis dos Medos e dos Persas. Pois o judeu Mardoqueu era o primeiro depois do rei Assuero. Era um homem considerado pelos judeus e amado pela multidão de seus irmãos, pois procurava o bem de seu povo e preocupava-se com a felicidade de sua raça. E disse Mardoqueu: tudo isto vem de Deus. Se recordo o sonho que tive a esse respeito, nada foi omitido, nem a pequena fonte que se converteu em rio, nem a luz que brilha, nem o sol, nem a abundância das águas. Ester é esse rio, ela que se casou com o rei, que a fez rainha. Os 2 dragões somos Amã e eu. Os povos são aqueles que se coligaram para destruir os judeus. Meu povo é Israel, aqueles que invocaram a Deus e foram salvos. Sim, o Senhor salvou o seu povo. O Senhor nos arrebatou de todos esses males. Deus realizou prodígios e maravilhas, como jamais houve entre as nações. Por isso, estabeleceu 2 destinos, um em favor de seu povo, outro para as nações. Esses destinos se realizaram na hora, no tempo e no dia determinado, segundo seus desígnios e diante de todos os povos. Deus se recordou do seu povo, fez justiça à sua herança, para que esses dias, o 14º e o 15º do mês de Adar, sejam doravante dias de assembleia e regozijo e alegria diante de Deus para todas as gerações e perpetuamente em Israel, seu povo. Nota sobre a tradução grega do livro. No 4º ano de Ptolomeu e de Cleópatra, Dositeu, que se dizia sacerdote e levita, assim como seu filho Ptolomeu, trouxeram a presente carta concernente aos Purim. Eles a deram como autêntica e traduzida por Lisímaco, filho de Ptolomeu, da comunidade de Jerusalém. Palavras do Senhor, graças a Deus.